Que o São Paulo procura por opções para a zaga, até o Rogério Ceni concorda. O comandante tricolor ressaltou a necessidade de se ter mais opções para o setor visando as disputas do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. E alguns nomes surgiram no Morumbi levados por empresários, todos de revelações do Santos. O lance apurou junto a fontes da cúpula são paulina que empresários ofereceram Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Gustavo Henrique como oportunidade de reforços para o clube do Morumbi. Não significa, contudo, que todos os três viriam para o tricolor, e o negócio por enquanto é avaliado pelos dirigentes. Quem mais tem chances é Lucas Veríssimo, vendido pelo Peixe ao Benfica de Portugal por cerca de 37 milhões de reais em 2021, o jogador não empolgou nesta época. Realizou apenas 8 partidas e perdeu de vez o espaço na seleção brasileira, onde chegou a ser convocado para algumas partidas por Tite na preparação para a Copa do Mundo do Catar ano passado. Ao lance foi passada a informação de que o objetivo do zagueiro de 27 anos é voltar a ser lembrado para o selecionado nacional. Por isso, seu staff teria conversado com o time português e obtido a autorização para arrumarem um negócio por empréstimo. Clubes como Internacional e Cruzeiro sondaram, mas não quiseram fazer o investimento necessário. Luan Pérez e Gustavo Henrique estão no Fenerbahçe da Turquia. Ambos foram indicação de Jorge Jesus, técnico português que passou pelo futebol brasileiro no Flamengo. E apesar de atuarem com certa regularidade, estão fora dos planos para a próxima temporada. A situação mais fácil para o São Paulo seria a de Gustavo Henrique. O jogador ainda pertence ao Flamengo, que não deve reintegrá-lo ao elenco e por isso aceitaria um novo empréstimo. Intermediários tratam a questão, mas o jogador só poderia defender o tricolor a partir de junho, o que dificulta o avanço. O São Paulo com 4 opções para a zaga: Alan Franco, Beraldo, Diego Costa e Arboleda. Os dois últimos voltam de graves contusões. Ainda Matheus Belém, recentemente promovido ao profissional. A opção por mais nomes para o setor passa pela avaliação e planejamento de Ceni de testar uma formação com 3 zagueiros no segundo semestre. E nem só de chegadas vai viver o São Paulo nesta intertemporada sem partidas a serem disputadas. O clube do Morumbi prepara saídas do elenco de jogadores, principalmente da base, que trabalham no CT da Barra Funda e não vem tendo grandes oportunidades no time titular. O objetivo ao emprestá-los seria o de dar maior rodagem aos garotos. Alguns casos, contudo, são inevitáveis. O lateral direito Natan foi sondado por empresários que pretendem levá-lo para o futebol português. Em crise financeira, o tricolor está disposto a ouvir proposta pelo jogador, que foi trazido de volta correndo do Coritiba, onde estava emprestado, para compor o desfalcado elenco por lesões. Outra novela que ganhará capítulos no decorrer dos próximos meses é a de Pablo Maia. O volante mantido no plantel, apesar do assédio na janela de virada do ano, deve sofrer novas investidas do futebol inglês para a próxima temporada europeia. O tricolor também recebeu sondagem de outros clubes do velho continente por uma das crias de Cotia, Thales Vander. Artilheiro no clube na última Copa do São Paulo, renovou recentemente o contrato, mas o negócio ainda sequer está em fase inicial. Entre as opções da base que estão cogitadas para deixar o Morumbi até o final do ano, estão nomes como Rodriguinho, Léo Silva, Maioli e Ítalo. Todos os 4 foram pedidos pelo técnico Alex, que trabalhou com eles no Sub-20 no ano passado e nesta temporada dirige o Avaí, que disputará a Série B. Na lista de saídas são paulinas há ainda Vinícius, volante da base que foi promovido nesta temporada por Ceni e também pode ser emprestado para ganhar experiência. O jovem Patrick terá a oportunidade de se firmar no elenco profissional do São Paulo como desfalque de Wellington. O lateral esquerdo titular do tricolor sofreu uma lesão ligamentar e uma lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo, tendo de ser submetido a uma cirurgia na última segunda-feira. Patrick foi revelado em Cotia e acumula convocações para as seleções brasileiras de base. No início deste ano, o jovem lateral participou do título do Sul-Americano Sub-20, que garantiu ao Brasil uma vaga na Copa do Mundo da categoria em junho na Indonésia. A outra opção para o setor é Caio Paulista, contratado nesta temporada para ser um substituto imediato de Wellington. O jogador, no entanto, iniciou a carreira como atacante de beirada, se acostumando a atuar pelo lado direito. Somente recentemente, no Fluminense, sob o comando de Fernando Diniz, ele acabou sendo recuado para a lateral esquerda. Patrick disputou 2 partidas pelo time profissional neste ano, contra o São Bento, partida em que deu uma assistência para o gol de Caleri e São Bernardo. Em ambas as oportunidades, ele entrou no segundo tempo, faltando poucos minutos para o apito final. Na temporada passada, Patrick fez sua estreia pela equipe profissional contra o Fluminense no Morumbi,
mas sem entrosamento e longe de estar familiarizado com as demandas táticas de Rogério Ceni. Acabou não convencendo, sendo substituído ainda no primeiro tempo. A contratação de um lateral esquerdo para o início das próximas competições do calendário não está descartada pelo São Paulo. O clube vai avaliar oportunidades de mercado, mas enquanto isso, Rogério Ceni vem tendo de trabalhar com as poucas opções que restaram em diferentes setores por causa da alta incidência de lesões neste início de ano. Henrique Gomes de Lima, mais conhecido como Baby, presidente da principal torcida organizada do São Paulo, a Independente, se manifestou nas redes sociais nesta terça-feira, garantindo que não haverá protestos contra o time após a eliminação precoce no Campeonato Paulista. Em contrapartida, o mandatário da agremiação quer uma reunião com o elenco, comissão técnica e a diretoria do tricolor. Baby também criticou parte da torcida que tem incentivado protestos, invasões ao CT e clima de terror para pressionar os jogadores do São Paulo a darem uma resposta dentro de campo depois da eliminação para a Água Santa. Em suas redes sociais, Baby disse o seguinte, abre aspas, "O que faremos já está definido. Queremos reunião com diretoria, comissão técnica e elenco sem ameaça, imposição de conduta ou violência. Queremos diálogo de homens, lavagem de roupa suja, acertar diferenças em torno do bem comum, que é o São Paulo jogando com vontade e comprometimento mesmo com limitações. Na crise que ainda vivemos, técnica pode faltar, mas não podemos aceitar falta de vontade", fecha aspas. O presidente da Independente já sofreu sanção da justiça após participar de uma invasão ao CT da Barra Funda em 2016, sendo proibido de frequentar jogos do São Paulo. Em 2017, porém, Baby foi preso após ser flagrado em uma partida do tricolor na Copinha. Uma semana depois, seu pedido de habeas corpus foi acatado. A Federação Paulista divulgou a tabela do Campeonato Paulista Sub-20 e o time do São Paulo estreia no próximo dia 15 contra o SCA às 15 horas em Santana do Parnaíba. O tricolor conquistou a competição pela última vez em 2016. O São Paulo está no grupo 10, ao lado do Juventus, SCA, Grêmio Osasco, Audax e Nacional. Avançam para a segunda fase os 2 melhores colocados de cada grupo, além dos 6 melhores terceiros colocados, contando os 13 grupos do torneio. Será o primeiro Campeonato Paulista do Tricolor sob o comando de Belete, que estreou na equipe na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano. O Tricolor já conquistou o Paulista 9 vezes, em 1954, 55, 56, 87, 95, 99, 2000, 2011 e 2016. Na última temporada, a equipe São Paulina, comandada por Alex de Souza, foi semifinalista. O salve de hoje é para Kelvin e todos do bairro Cachoeirinha, em São Paulo.